Vamos lá, a primeira pílula para o nosso querido direito do trabalho, MP 1108 desse ano, que mudou ou trouxe alguns esclarecimentos, inovações sobre o teletrabalho, o famoso home office. Dentre elas então é a mudança no artigo 62, né, da CLT, e aí dentre elas temos, por exemplo, que o teletrabalho, mesmo que você vá com a habitualidade no seu trabalho fisicamente, não deixa de caracterizar teletrabalho, por exemplo. Que o teletrabalho pode ser convencionado por horas ou por produção, que cabe teletrabalho para estagiário, para menores aprendizes, enfim. Mudanças significativas trazidas por essa MP e as quais a gente está trazendo aqui na primeira pílula. A segunda pílula, ela é meio, vamos dizer assim, exótica. Medo, gente. A última pílula exótica foi o hashi que ionizava, salinizava o negócio. Essa pílula deixou a Natália... Não, até hoje ela lembra. É a pílula mais lembrada pela Natália. Hashi, cara. Vou lançar no Mercado Livre e no AliExpress pra ver se já saiu essa pílula aí. Vou trazer aqui pra gente. Ansiosa. Essa pílula não, esse hashi. Vamos lá. Segunda pílula. Curiosamente, eu li uma reportagem que saiu no Sebrae, inclusive. E aí, um podcast chamado Inova Rio, que é de um amigo meu que inclusive fez inspirado aqui na gente, falou desse tema essa semana. E aí eu vou trazer como pílula pra vocês, que é o metaverso das vacas. Vocês viram isso? Não. A Turquia... parece até nome de filme argentino, né? Mas enfim. Por aí. O que acontece? Um grupo de pesquisadores na Turquia conseguiu criar um ambiente favorável às vacas, onde elas ficavam mais felizes. Porque apesar delas estarem ali confinadas para fazer a produção do leite, ele botou aquele óculosinho de realidade virtual e elas estavam então num campo aberto e tal. E isso trouxe felicidade para as vacas. Legal, Mentira! E ao trazer felicidade para as vacas, por elas acharem que elas estavam num ambiente aberto, onde elas estavam livres, elas começaram a aumentar a produção de leite sem aditivo e sem remédio. Olha que coisa interessante. Mentira! Na Turquia? Na Turquia, isso. E a produção que o cara traz é que dos 22 litros diários que elas produziam, elas passaram a produzir 27. Então o cara ganhou 5 litros aí nessa brincadeira. Olha que E aí isso eu tava no Sebrae, beleza. Ponto separa o que o Inova Rio falou, que eu não tinha parado pra pensar, que são coisas do dia a dia, que a gente não para pra pensar e que ele me fez refletir. Cara, existe hoje o cara que cria o metaverso pra vaca. Você já parou pra pensar que isso é uma profissão? Isso é muito louco. E aí Profissão cara, inclusive. Eles falam isso no Nova Rio, né? Alguém teve a ideia de, tipo, por que não a gente fazer isso com animais e ver se dá algum resultado? Se não der, usa ali pra videogame, né? Não interessa. Mas alguém cria um metaverso pra um animal irracional e dentro da irracionalidade você consegue incutir na mente da vaca que ela está num ambiente real e por conta disso ela se torna mais feliz e consequentemente produz mais pro... Sabe o que eu penso disso? Uma coisa que me ocorre... Interessantemente louco. Eu não sabia, e aí, não sei se parece idiota, que as vacas têm a mesma percepção visual que a gente. Porque alguns animais, eles não veem a realidade exatamente como a gente vê. Então, como é que deve ser o cara construir algo que tem uma relação total, né, com a ótica, com a maneira como a gente vê, para uma vaca? Eu não sei se tem alguma alteração, ou seja, se a gente visse, a gente veria da mesma forma que a vaca, enfim, realmente não sei. De repente agora... ele se baseou num algum estudo nesse sentido pra fazer esse metaverso, né? Gente, eu não faço a menor ideia, então eu não Pode sou ser. agro-girl, eu não entendo de vacas. Mas, eu pensei nisso, agora me ocorreu isso. Mas, gente, tô chocada, gostei. Isso Excelente, agora, pra cara. mim, no ranking, a vaca virtual, a vaca do metaverso subiu Subiu o Passou hashi. o hashi. Agora, tô comprada. Pílula 3, olha só, o ponto separa, não estou chamando nenhuma sogra de vaca, é simplesmente a continuidade da pílula. Porque a pílula agora é sobre sogra. Aliás, eu sempre gostei das minhas sogras, então não é nada nesse sentido, mas é porque é continuidade. Não, sempre tem alguém que pensa na internet, irmão. Sempre Cara, tem. talvez sempre o Pedro tem tenha link. evitado o cancelamento causando cancelamento, Causando entendeu? Pré-cancelou. Esse pré-cancelou, exato. Ele chamou pra si o cancelamento, bateu no peito. Mas vamos lá, eu tinha falado no episódio, fiquei de trazer aqui que o porquê que a sogra nunca deixa de ser sogra, né? Isso, Então, verdade. bom, para quem é do jurídico, 1595 do Código Civil, parágrafo 2º, que diz que quando você tem uma relação com o seu cônjuge, essa relação pode se extinguir, por exemplo, no divórcio, como é um assunto que a gente vai tratar aqui daqui a pouco.
Acontece que o parágrafo 2º desse artigo, ele deixa expresso que, ainda que tenha o divórcio, por exemplo, a sua relação dos parentes de afinidade na linha de ascendente, ou seja, a mãe, a avó e assim sucessivamente, nunca terminam ainda que haja dissolução da relação conjugal. Então é por isso que, juridicamente, a sua sogra nunca deixa de ser sogra. Assim como a mãe da sua sogra também nunca vai deixar, porque está todo mundo na ascendência de linha reta. Então é por conta do 1595, parágrafo 2º do Código Civil, que a relação de afinidade entre os ascendentes de ex-cônjuges nunca cessam. É isso que está previsto no artigo. É literalmente isso que está lá dizendo o parágrafo 2º da lei. Então é por essa justificativa que nunca deixamos de ter sogra. E aí, obviamente, brincadeiras à parte, né, sobre esse assunto. A outra pílula que eu vou trazer é sobre uma decisão recente da Justiça de São Paulo, aonde foi concedida por ordem judicial que o INSS fornecesse salário maternidade para a mãe não gestante numa relação homoafetiva. Então, o juiz de São Paulo decidiu que a mãe de uma relação homoafetiva que não gestou a criança terá o direito ao benefício do salário maternidade do INSS. Isso é mega discutível pelos problemas vários. Independente do direito da mãe. Independente do julgamento de mérito, você consegue encontrar o argumento dos dois lados, né? Exatamente. E principalmente diante do caos do sistema previdenciário brasileiro, né? Então, esse para mim é o maior detalhe. Não discutindo o direito homoafetivo, que tem nada a ver com o cerne da questão aqui para mim. Para mim, o cerne da questão é mais como o INSS vai suportar mais uma carga de benefício que vai ter que ser pago se essa decisão efetivamente começar a ser uma regra ou se isso eventualmente for convertido em lei de uma hora para outra. Que isso afeta diretamente a administração pública, né? Sim. De uma forma bem forte. Porque eu não sei, isso aí precisa ter um estudo de cálculo para saber o quanto isso vai impactar no orçamento, né, do governo. A Previdência, no Brasil, assim como ela é estabelecida, ela tem um caráter da universalidade. Sim. Então, pela lógica da Previdência hoje, e aí se essa lógica é sustentável ou não economicamente, vários estudos e vários economistas demonstram pela nossa estrutura hoje orçamentária que ela não é algo que se sustente, mas a característica dela constitucional é uma característica de universalidade. Então, principiologicamente, isso não seria discutido nessa lógica. Agora, se você discute com bases na diretriz orçamentária que consegue abastecer a previdência privada, e se isso não é suficiente, se é uma progressão que a conta não fecha, basicamente, isso aí é uma outra questão muito relevante que a gente já vem falando, né? Não a gente manda para o jurídico, mas a gente já vem em alguns governos falando sobre reforma da Previdência. É um debate muito efervescente, né? Tivemos uma recentemente, né? Para quem não é do direito, então não pode achar que nunca existiu, então teve uma recente. Isso de tempos em tempos ocorre, mas não são suficientes para resolver o problema da Previdência. Até porque a Previdência, ela mexe com uma questão muito sensível, que é o voto. E então é muito difícil pro legislativo conseguir se posicionar de uma forma que seja totalmente antipopular, ainda que isso seja importante, eventualmente vital para a saúde financeira do país. No longo prazo, né? Médio, eu diria.